Fala, teologando, tudo bem com vocês? Estou de volta. Fiquei um tempo sem fazer um vídeo, mas estamos de volta aí com todo o vapor. Hoje eu quero trazer um vídeo muito interessante para você que é um pregador, para você que é uma pregadora da palavra do Senhor, ou você que está iniciando, né? Como montar um sermão? Às vezes nós que estamos iniciando, às vezes ficamos, né, com essa dúvida. Quando eu estava iniciando, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu ficava muito com essa dúvida de como eu montar um sermão. Eu não sabia, tá? Então hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas de como a gente montar um sermão que vai te ajudar muito no momento que você tiver a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Vamos lá, então, aqui para algumas dicas e orientações. Bom, é importante nós sabermos que existem alguns métodos para se montar um bom sermão, ok? Eu vou citar aqui pelo menos 3 métodos que são utilizados para a gente montar um sermão. São eles: o método expositivo, o sermão expositivo, que ele é mais abrangente. O sermão expositivo ele pode ser retirado as suas ideias no seu texto e contexto de uma passagem mais longa, de um capítulo, até mesmo de um livro. Pode-se usar então aí o método do sermão expositivo. Um outro método também muito conhecido é o sermão temático. O sermão temático já é você, pregador, tá? Que tem que ter o tema para você. Você tem um tema, aí você vai buscar argumentos que vão apoiar, tá, o seu tema. Vamos imaginar aí, você tem, por exemplo, aí o tema da fé. Você quer falar sobre a fé, você quer falar sobre amor, você quer falar sobre salvação. Este é o teu tema principal, onde você irá buscar textos que vão contribuir com o seu tema, ok? Esse é um outro método. Um terceiro método aí, é um dos que eu mais utilizei quando eu estava iniciando, é o sermão textual. O que é o sermão textual? O sermão textual, o seu nome em si já diz, né? Você vai extrair a ideia central, tá? Você não vai com o tema. Quem vai dar a ideia central para você é exatamente o texto, mas só que é um texto mais curto, mais reduzido. Por exemplo, um versículo, né? Geralmente você vai aplicar o método textual, do sermão textual, a um versículo, tá? Ele vai dar a ideia central para você. Então esse é um bom passo para se iniciar aí, usando o método textual, porém, ele também errei. Bom, o método textual, ele é bom aí para você que está iniciando, tá? Porque dali do texto ele vai dar a ideia central para você e vai dar também as divisões do seu sermão, ok? Então, como montar? Vou falar aqui fazendo esse vídeo mais direcionado, como montar um sermão no método textual, ok? Então, o que nós precisamos primeiro definir? Em primeiro lugar, você precisa definir o texto que você escolheu, o versículo lá que você escolheu, tá? Ele é mais reduzido, tá? O sermão textual, ele não é aplicado a muitos versículos, a livros, não. É a um texto, a um versículo, ok? Então você escolheu um versículo, você tem lá um versículo, e nesse versículo, esse texto, você vai ter que descobrir lendo qual que é a ideia central daquele versículo, ok? Dentro também desse texto, você vai observar, ele vai te apresentar quais são as divisões, tá bom? Para o seu sermão. Vou dar um exemplo aqui básico aqui para vocês, ok? Por exemplo, você quer falar sobre o que Jesus, tá? Nós escolhemos lá João 14, ok?
lá quando Jesus estava conversando com os seus discípulos. Aí Jesus ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então nós temos aí esse versículo, ok? Então nós podemos aplicar nele o método textual. Por exemplo, a ideia central, o que Jesus representa para todos? Aí você tem as divisões, o texto vai te dar a divisão, ok? Para você montar o seu sermão. Então, a ideia central, geralmente ali vai ser o que Jesus representa para todos. Ele disse, eu sou o caminho. Então você tem aí a sua primeira divisão, ele é o caminho. O que Jesus é para todos? Ele disse, eu sou a verdade. Então uma segunda divisão que o texto está te proporcionando para você montar o seu sermão. Tá? Uma terceira divisão seria, eu sou a vida. Ok? Então você tem 3 divisões para montar o seu sermão textual. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aí você vai desenvolver então o seu sermão em cima disso. Você tem a ideia central, você tem já as 3 divisões, ok? Do seu esboço. E você vai aplicar agora a sua agilidade de pregador sobre esse texto. Então Jesus ele falou, eu sou o caminho. Aí você vai falar na sua primeira divisão, que caminho? Né? Aí você observa sobre essa questão, caminho. Existem muitos caminhos, né, que levam, o homem parece para ele que é bom, mas na verdade leva a um caminho de morte. Mas Jesus é o caminho que gera a vida, né? Jesus é o caminho que conduz aos céus e por aí vai. Tá bom? Isso são chamadas de subdivisões. Ele é o caminho, é a sua divisão. E as subdivisões você vai falar sobre este caminho, tá? O que ele representa, ok? Aí na sua segunda divisão ele disse o seu caminho, a sua verdade. Então, que verdade? Ok? Sempre é bom fazer essa pergunta quando você está montando o seu sermão. Mas que verdade? Qual é a verdade? O que essa verdade representa para nós? Então, perguntas como essa vão enriquecer o seu sermão, tá ok? Aí você vai responder, ele é a verdade que liberta, ok? A verdade que transforma, a verdade que tira o homem da prisão do pecado e faz dele uma nova criatura. Então, tudo isso são subdivisões que vão contribuir ao texto que você escolheu. Ele é a vida. Então, Jesus aí você vai pela sua agilidade, pregador e pregadora, tá? Então, ele é a vida. Mas que vida? Ok? Então, ele é a vida que não é findável, uma vida que gera eternamente, né? Uma vida gloriosa que vai além dos prazeres deste mundo. E aí vai da sua habilidade como pregador e como pregadora para então desenvolver aí, ok? As suas subdivisões. Então esse é o método que você pode aplicar para o sermão textual, ok? Aí depois, posteriormente, aí você vai partir para a conclusão. Depois eu posso fazer um vídeo aí como fazer uma conclusão, tá? Depois você vai para o apelo e aí você finaliza então aí a sua mensagem, o seu sermão aí tá preparado. Então, seguindo esses passos, recapitulando aqui no textual, o método textual, você precisa escolher um versículo, tá? Não vai mais além do que isso. O método é isso, é um versículo. Ele vai dar para você vai ter que descobrir a ideia central daquele versículo. Qual que é a ideia central? Você vai descobrir lendo, obviamente, e tem que ter muito cuidado porque às vezes versículos eles vão dar mais do que uma ideia central. Então esse método textual, ele não tem como ser aplicado a vários versículos, porque às vezes um versículo que você escolhe, ele tem mais do que uma ideia central, tá bom? Então esse de João 14, você tem a ideia central falando sobre Jesus, o que ele é, o que ele representa para nós, ok? Então
muito cuidado com isso. Então você define a sua ideia central, qual é a ideia central daquele versículo, aí você vai encontrar também, a partir daquela ideia central, as 3 ou 4, vai depender aí da agilidade de você pregador, as 3, geralmente é 3, né? Você pode aplicar aí 3 divisões principais ali que ele vai te apresentar, tá? As 3 divisões ali. Aí você vai aplicar também as subdivisões, né? Tratando mais, expandindo mais sobre aquela divisão que você escolheu, ok? Então, basicamente aí, esse é o método, essa é a forma de se aplicar para se pregar no método de sermão textual, ok? Se você gostou do vídeo, eu convido você que compartilhe, que você possa curtir, tá? Possa nos indicar para os seus amigos se inscreverem no nosso canal, né? Se inscreverem no nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, fica com Deus, teologando!